Como vai? Eu sou o Pedro Jordan. Desenvolvi um curso de Photoshop que vai do básico ao avançado. E nesta videoaula você vai aprender a configurar a paleta Camadas, criação e edição de texto, criação de linhas guias e exportação do arquivo como PNG. Na aula anterior fizemos a sombra de peso dos objetos e cada sombra está em uma camada. Quando eu clico sobre um dos objetos, o Photoshop automaticamente seleciona este objeto. E para manusear ou manipular essas camadas da melhor maneira, aqui na paleta Camadas eu clico neste menu, escolho a opção de painel, abre este quadro de diálogo, onde eu vou deixar esta configuração de tamanho de miniatura, e aí dessa forma a miniatura do layer fica um pouco maior, e no conteúdo da miniatura, clique nesta opção chamada Limites da Camada. Desta maneira, o conteúdo da camada é melhor visualizado, fica mais interessante. Ok. E aí note que é bem diferente do que estava antes. Você consegue visualizar melhor os elementos de cada camada. Clique no layer da cuba, pressione a tecla Shift e clique no layer da sombra da cuba. E aí então, clique nesta opção que é a opção de vínculo. Desta forma eu estou vinculando um layer com o outro. Isso quer dizer que quando eu mover um objeto, a sombra virá junto. E aí então, faça o mesmo procedimento para os outros elementos. Repare que quando eu movo um objeto, a sombra vem junto. Ctrl Z para desfazer. Clique no menu Visualizar. Em seguida, clique em Guias. E aqui clique em Novo Layout de Guias. É aberto um quadro de diálogo. Aqui eu posso determinar quantas guias eu quero por colunas e quantas guias eu quero por linhas. E aí também o espaço entre essas linhas guias que se chama medianis. Aqui em colunas, coloque 10. Em linhas, deixa-me ver, 12 ou... 12 eu acho pouco. Vou colocar mais, colocar 20. Muito bem. Fica com uma divisão mais interessante. Interessante. Ok. Clique no menu Visualizar, Guias e Bloquear Guias. Perfeito. E agora eu não consigo mais mexer a guia acidentalmente. Um pouco de zoom. Movo essa imagem para ela não ficar muito grudada na borda do layout. Esta aqui também. Aqui está melhor agora. E esta eu subo para deixar os dois objetos alinhados. Muito bem. Com a ferramenta de texto, eu vou usar especificamente esta. Clique, segure e arraste para criar uma caixa de texto. O Photoshop automaticamente coloca um texto. Clique nesta opção de tamanho e escolha o tamanho 60 pontos. Com todo esse texto selecionado, eu vou colocar aqui um texto, um título. Grande oferta, ok. Clique, segure e arraste sobre o texto. E aí então, pressionando as teclas Ctrl mais Shift e também o sinal de maior, é possível aumentar o tamanho do texto. Aqui na cor, eu vou deixar um outro tom de vermelho, ok. Aqui no tipo de letra, cada computador vai ter uma quantidade, o que foi instalado. Então, para mim, eu vou deixar essa fonte, tá ok. O texto, eu vou manter ele centralizado e confirmar. Perfeito. Clique na ferramenta retângulo. E aí então agora crie um retângulo usando aí como parâmetro as linhas guias.
Aqui em cima é possível alterar a cor, pode usar uma paleta de cor das que estão aqui existentes. Eu particularmente prefiro clicar aqui e criar a minha cor. Ok. O traço ou o contorno, a mesma coisa, eu vou deixar ele um tom de amarelo. Ok. Aumentar um pouco a espessura para poder ver o contorno. E clique, segure e arraste esses pontos e aí então você cria um quadrado com cantos arredondados. Perfeito. Clique com a ferramenta de texto, mas cuidado. Clique, segure e arraste fora do quadrado. Desta maneira aqui, ó. Dessa forma eu crio uma caixa de texto. Seleciono esse texto e agora eu vou alterar o tamanho dele. Vou especificamente deixar ele como 36. 36 tá bom. Colher e aí de pedreiro. Perfeito. Seleciono, deixo uma outra cor, um branco, ok. Com a ferramenta Move, posicione o texto. Tô achando que ele ficou um pouco grande. E agora diminuo e faço o mesmo procedimento para o valor. Muito bem. Na paleta Camadas, clique no layer do texto e no layer do retângulo. Pressionando o botão da direita do mouse, é exibido este menu e escolha esta opção chamada Duplicar Camadas. É exibido um quadro de diálogo, nesse caso vou dar o OK. Tanto o texto quanto o retângulo foram duplicados e agora é só movê-los. Muito bem. Posiciona aqui na paleta Camadas para que ele fique debaixo da cuba, para ficar mais organizado. Com a ferramenta de texto, eu altero aqui o conteúdo. Muito bem. E aí faço o mesmo procedimento para a escada. Bom, agora, caso as linhas estejam te atrapalhando a visualização, clique no menu Visualizar. E aí existem duas opções. Ou clique em Guias, apagar guias, que nesse caso eu não gosto muito. Ou então, indo um pouquinho aqui mais para trás, mostrar guias. E aí as guias são ocultadas. Muito bem. E agora, para finalizar, clique no menu Arquivo, Salvar, e aí salvei o trabalho. E agora, para exportar, para publicar isso em alguma rede social, clique no menu Arquivo, Exportar, Exportação rápida como PNG, é aberto esse quadro de diálogo, coloque na pasta que você já tem organizada, adicione um nome e salvar. Então é isto, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal para me dar uma força e até a próxima videoaula.